Então, galera, bom dia. Vamos fazer aqui um exemplo completo, tá bom? Aplicando aí o que a gente já estudou nas aulas passadas e na aula de hoje, que é as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Então aqui ele diz assim, ó, os dados constantes da tabela abaixo se referem ao número de empregados de uma amostra de 40 empresas do setor metalúrgico de certa região do país. Calcular o número médio de empregados, o número mediano de empregados e a moda desta amostra. Calcule ainda o desvio padrão e o coeficiente de variação e interprete os resultados, tá? Aqui é variação, tá bom? Corrijam aí, por favor. Variação. Interprete os resultados. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o número médio de empregados. Ora, o número médio de empregados, né, nada mais é do que a nossa média, tá bom? Do que a nossa média. Lembrando que, neste caso aqui, ele não citou se isso aqui é uma amostra ou é uma população, tá? Então, nós vamos considerar que seja uma população. Então, nesse caso, a nossa média é representada pela letra Mi, que é a média populacional, tá bom? A média populacional, tá? Não muda nada, o cálculo é feito da mesma forma que nós fizemos, que nós aprendemos para a média, tá bom? Olha só, para calcular a média, né? Só colocando aqui a nossa formulazinha, né, da média, tá? Vou arranjar um espaço aqui. Só lembrando que, vou colocar aqui embaixo, tá? Só lembrando que a nossa média, né, nós aprendemos lá, é o somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Tá? Isso é a nossa média. Seja amostral ou populacional, a média é calculada da mesma forma. Tá bom? Vai ter o mesmo resultado, tá? Só por uma questão de simbologia, tá bom? Então, olha só. Então, nós vamos fazer aqui na primeira coluna da nossa tabela, nós vamos calcular aqui o xi vezes o fi, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Quem é o xi? O xi já está aqui, tá? Xi aqui é o número de empregados e o fi é o número de empresas. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3, que dá 12. Tá? Aqui nós vamos multiplicar 6 vezes 10, que dá 60. Aqui vai ficar, nós vamos multiplicar 8 vezes 12, que dá 96. Aqui nós vamos multiplicar 9 vezes 3, que dá 27. Aqui nós vamos multiplicar 12 vezes 9, que dá 108. E aqui nós vamos multiplicar 15 vezes 3, que dá 45. E aí o que é que você vai fazer? Você vai somar, tá vendo aqui, ó? Você vai somar os valores que você calculou aqui para achar o resultado, tá bom? Então nós vamos somar 12 mais 60 mais 96 mais 27 mais 108 mais 45. Então nós vamos ter aqui um total aqui de 348, tá bom? 348. Então esse aqui é o nosso somatório de xi vezes fi. Então eu vou até apagar aqui, só para poder escrever completo, tá? Bem detalhado para você entender, tá bom? Então esse aqui, né? Esse aqui é o nosso somatório, né? Nosso somatório de xi vezes fi, né? Somando aqui deu 348,
beleza? Agora nós vamos agora calcular, agora nós podemos já calcular a nossa média, né? Então, olha só, aqui embaixo, ó. Então a nossa média, né, vai ser o somatório de xi vezes fi, que nós acabamos de calcular, que dá 348, dividido pelo somatório de fi. O somatório de fi é esse aqui, ó, 40, tá bom? Esse aqui é o somatório de fi, 40. Então coloca 40 aqui embaixo. E aí divide 348 por 40, vai dar 8,7. Então 8,7, tá bom? Então esse aqui é a nossa média, né? 8,7 o quê? 8,7 empregados, tá bom? Que essa média aqui, ela vem aqui do xi, tá? Essa variável aqui é a média do número de empregados, tá? Então, as empresas têm em média 8,7 empregados, tá bom? 8,7 empregados é a média de empregados por empresa dentre as empresas que foram pesquisadas. Então, nós já determinamos a média, né? Agora vamos determinar a mediana, tá bom? Então, olha só, para a gente determinar a mediana, então deixa eu fazer uma linha bem aqui, tá? Vamos colocar aqui mediana. Então, olha só, para determinar a mediana, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que você faz, você pega n, verifica se n é par ou n é ímpar. Então, nesse caso aqui, ó, n é o mesmo somatório de fi, que é o total de empresas. Então, eu tenho aqui 40. Então, meu n é 40, tá? Então, meu n é 40. Como 40 eu sei que 40, né, é par. Se 40 é par, então você vai pegar 40, dividir por 2. Então, você vai ter o 20º e o 21º elemento da sequência, tá bom? Então, a tua mediana vai ser a soma do 20º com o 21º termo aí da distribuição, a soma dos dois dividido por 2. Então, para me achar esse 20º e 21º, o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar a frequência acumulada, tá bom? Então, para mim não ter que ocupar esse espaço aqui, que eu tenho já ele separado, eu vou calcular bem aqui do lado, tá bom? Vou calcular bem aqui do lado o FA, que é a nossa frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, como é que a gente faz? Repete o primeiro, que é 3. Aí soma 3 mais 10 dá 13. 13 mais 12 dá 25. 25 mais 3 dá 28. 28 mais 9 vai dar 37. 37 mais 3 vai dar 40. Aí, aqui na frequência acumulada, eu vou procurar o primeiro termo. O primeiro termo é imediatamente superior a 20, tá? O primeiro termo imediatamente superior a 20. Então, se você for olhar aqui, ó, o primeiro, até aqui você tem 3 elementos, aqui você tem 13 e até aqui você tem 25. Então, o primeiro elemento que passa de 20 é 25. Então, tanto o 20º como o 21º termo, eles estão aqui nessa linha, ó, tá? Então, eu jogo para cá para o lado, vou lá onde tem o meu xi, que é a minha variável, e acho 8. Então, o meu número mediano, né? Tanto o 21º é 8, como o 21º também é 8, né? Soma os dois e divide por 2. Então, 8 mais 8 é 16, dividido por 2, tá? Vai dar 20. Então, 20 é a minha mediana, tá bom? Então, a minha mediana é igual a 20, tá? Minha mediana é igual a 20. 20 o quê? 20 empregados, tá? 20 empregados, tá bom? Então, o que é que significa essa mediana de 20 empregados? Significa que 50% dos funcionários, 50% das empresas tem até 20 empregados, tá bom? Então, essa é a interpretação da mediana, tá? Então, eu vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui, ó. Escrever aqui 50%
das empresas tem até 20 empregados, tá? É isso que significa mediana. Então, essa é a interpretação da mediana, tá? 50% das empresas tem até 20 empregados, tá bom? Agora vamos determinar a moda, tá? Vamos determinar a moda. Então, olha só. A moda nada mais é do que o elemento que tem maior frequência, tá? Então, se você olhar aqui na distribuição, você vai ver que o elemento que tem maior frequência é o 8, né? Porque eu tenho 12 empresas com 8 empregados, tá? Então, o número de empregados que tem maior frequência é o 8. Então, a minha moda é 8, tá bom? Então, olha só, a moda é 8 empregados, tá bom? Empregados. Então, eu tenho, o meu número mais frequente de empregados é 8. Então, a moda é 8. Então, tá aí, nós determinamos a média, tá? Em média, as empresas têm 8,7 empregados. Nós determinamos a mediana, que é 20 empregados, o que significa que 50% das empresas têm até 20 empregados. E determinamos a moda 8, que, ou seja, a maioria das empresas tem 8 empregados, tá bom? Agora nós vamos determinar o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá bom? Vamos determinar esses dois camaradas aqui. Então, olha só, tá aqui, eu coloquei aqui a fórmula, tá aqui a fórmula, né, do desvio padrão, tá? Aqui tem duas fórmulas, porque uma é para o desvio padrão populacional e a outra é para o desvio padrão amostral. Nós estamos considerando que isso aqui é uma população, tá? Nós estamos considerando que aqui nós temos uma população. Então, nós vamos calcular o desvio padrão populacional. Então, observa que aqui nós temos dois termos na nossa fórmula. Nós temos xi ao quadrado vezes fi e nós temos xi vezes fi. Então, o xi vezes fi já está aqui, ó. Nós já achamos ele aqui, tá? Nós já achamos ele aqui, ó. Então, falta nós acharmos o que? O xi ao quadrado vezes fi. Então, eu vou fazer aqui a linha do xi ao quadrado. Então, quem é o xi? O xi está aqui, ó, 4. Então, eu vou fazer 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, tá? Esse xi vem daqui, ó. Tá? Xi vem daqui, tá bom? O número de empregados. Então, eu vou fazer aqui x ao quadrado. 6 ao quadrado, que vai dar 36, tá bom? Depois eu vou ter 8 ao quadrado, que vai dar 64. Vou ter 9 ao quadrado, que vai dar 81. Aí eu vou ter 12 ao quadrado, que vai dar 144. E eu vou ter 15 ao quadrado, que vai dar 225. Tá? Aqui eu não somo, tá bom? Porque a fórmula, ela é o somatório de xi ao quadrado vezes fi. Então, agora eu vou fazer a outra coluna aqui, que é do xi ao quadrado vezes o fi, tá? Ou seja, eu vou pegar agora aqui, né, nesta coluna aqui, ó, nesta coluna aqui, eu vou pegar, vou multiplicar, né, esta coluna aqui, que é do xi, e vou multiplicar por esta coluna aqui, que é do fi, tá? Então, vamos lá, o xi ao quadrado já está aqui, ó, 16, aí vou multiplicar vezes o fi. Quanto é o fi aqui? 13. Então, 16 vezes 13. Então, vai dar 208. Então, está aqui 208. Aí, aqui na outra linha, eu vou pegar o xi, que é 36, vezes o fi, que no caso aqui é 10. Então, 36 vezes 10, 360. Aqui, ó, o xi ao quadrado é 64, vezes o fi aqui, que é 12. Então, 64 vezes 12 vai dar 768. 768. Aí aqui eu vou pegar o xi ao quadrado, que é 81, e vou multiplicar por 3, que é o fi.
81 vezes 3 vai dar 243. Aqui, ó, o xi ao quadrado, que é 144, vezes o fi, e aqui é 9. Então, 144 vezes 9, 1.296. E por último aqui, ó, o xi ao quadrado, que é 225, vezes o fi, que aqui é 3. Então, 225 vezes 3 vai dar 675. 675. Aí aqui eu vou somar, ó. Por quê? Porque aqui na fórmula está somatório de xi ao quadrado vezes fi. Então eu vou somar aqui o xi ao quadrado vezes fi. Vou somar esta coluna aqui. Para eu poder achar aqui, eu vou achar aqui o somatório de xi ao quadrado vezes fi. Tá? Então vamos somar aqui, ó. 208 mais 360 mais 768 mais 243 mais 1.296 mais 675. Então deu 3.000. Aqui vai dar 3.550, tá bom? 3.550. Eu já posso calcular agora o meu desvio padrão já. Porque olha só, eu estou calculando o desvio padrão, né? Lembra que essa fórmula aqui é a fórmula da variância, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da variância, que a variância é o sigma ao quadrado. Mas eu estou calculando ela por quê? Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada dessa variância. Então é por isso que eu tenho que achar a variância, que é o sigma ao quadrado, e depois eu tiro raiz quadrada e acho o desvio padrão, tá bom? Então nós vamos só fazer aqui, vamos calcular aqui o nosso sigma ao quadrado, né? Nosso sigma ao quadrado, a fórmula está aqui embaixo, ó. É o somatório de, né? Deixa eu ver, vou colocar aqui, o somatório de xi ao quadrado vezes fi dividido por n menos, né? Menos parênteses, somatório de xi vezes fi dividido por n ao quadrado. Então vamos lá, ó. Vai ficar aqui o somatório, vai ficar sigma ao quadrado, que é a variância, né? O somatório de xi ao quadrado vezes fi está aqui, ó. Que eu acabei de calcular aqui, ó. Tá aqui, ó. 3.550 dividido por n. Quanto é n? N está aqui, ó. É o somatório de FI, que é o número de empresas, que no caso aqui deu 40. Menos, abre parêntese, ó, somatório de xi vezes FI está aqui, ó. Somatório de xi vezes FI está aqui. 348 dividido por n, que é 40, elevado ao quadrado. Então, está aqui o sigma ao quadrado. Então, 3.550 dividido por 40 vai dar 88,75. 88,75 menos. Aqui vai ficar 348 dividido por 40. Vai ficar 8,70. 8,7 ao quadrado. Então aqui o sigma ao quadrado vai ser 88,75 menos 8,7 ao quadrado, vai dar 75,69. 75,69. Então o sigma ao quadrado vai ser 88,75 menos 75,69 vai dar 13,06. 13,06 vezes 0,6 o quê? Aqui a unidade é empregados ao quadrado, tá? E não faz sentido, né, você determinar empregados ao quadrado. É por isso que a gente calcula o desvio padrão, porque a variância sempre vai ser dada em alguma medida ao quadrado. Então isso aqui que nós calculamos, ó, isso aqui que nós calculamos, tá? Vou até mudar a cor aqui. Isso aqui que nós calculamos é a variância,
tá? Isso aqui é a variância. Porque eu sempre tenho que calcular a variância para poder eu determinar o desvio padrão. Agora sim nós vamos calcular o desvio padrão. Então olha só, continuando aqui, ó, o desvio padrão, ele é o que? Né? Agora sim eu vou calcular o desvio padrão, tá bom? Então desvio padrão. Então o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá bom? Então olha só, a raiz quadrada, quanto é que deu a variância lá? Deu 13,06. Então a raiz quadrada de 13,06 dá 3,61, tá? 61 o quê? Empregados. Então tá aqui a minha variância, olha só, tá aqui a minha variância, tá? 3,61 empregados. Então o meu desvio padrão, tá? Então meu desvio padrão é 3,61 empregados. Agora eu vou determinar o nosso coeficiente de variação, tá bom? Nosso coeficiente de variação, que é o nosso CV. Então, olha só, o CV, coeficiente de variação, ele é o nosso desvio padrão dividido pela nossa média. O nosso desvio padrão é 3,61 e a nossa média, vamos voltar aqui, a nossa média deu 8,7. Então a nossa média está aqui, é 8,7. Então vamos pegar 3,61 dividido por 8,7. Então vai dar 0,42, aproximadamente 0,42, tá? 0,42 você pode multiplicar por 100, para você passar para percentual, você vai ter isso aqui que é 42%. Olha, tá bom? 42%. Esse coeficiente de variação de 42%, né? Ele me diz o quê? Que eu tenho uma elevada dispersão, tá? Eu tenho uma elevada dispersão, tá? Essa elevada dispersão me diz o quê? Me diz que a média como medida de posição é muito ruim, tá? Ou seja, a média ela representa muito mal este conjunto, porque embora a média seja de 8,7, eu tenho um desvio padrão de 3,61. Ou seja, a minha dispersão é muito elevada. Os meus elementos eles estão muito dispersos em relação à média do conjunto. Tá? É isso que significa esse coeficiente de variação e esse desvio padrão. Tá? Eu tenho uma dispersão muito elevada dos dados observados em relação à média, tá bom? Tem dado muito elevado, uma dispersão muito elevada, tá? Então, só a média não vai me dar uma boa representatividade desse conjunto, porque eu tenho uma dispersão muito elevada, tá? Agora, olha só para concluir aqui, vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha, né? Com relação ao nosso desvio padrão. Então, olha só, nós vamos pegar a nossa média aqui, né? E vamos somar um desvio padrão. Então, se eu pegar a média, que é 8,7, e somar um desvio padrão, que é 3,61, eu vou ter 8,7 mais 3,61. Então, eu vou ter 12,31. Aí eu vou pegar a média e vou tirar um desvio padrão, tá? Então, a média é 8,7 menos um desvio padrão. Então, 8,7 menos 3,61 vai me dar 5,09, ou seja, vai me dar 5,1. Então, eu posso afirmar o seguinte, ó, eu posso afirmar que 68% das empresas, tá? 68% das empresas tem
entre 12, ou melhor, tem entre 12 não, tem entre 5, então tem entre 5 e 12 funcionários, ou empregados que sejam, tá? Então eu posso afirmar isso aqui, tá bom? Funcionários. Então eu posso afirmar que 68% das empresas têm entre 5 e 12 funcionários. Isso aqui nós podemos fazer porque nós vimos lá a aplicação, né, do desvio padrão numa distribuição normal, tá bom? Então até a próxima.